Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu estou subindo pela 8ª vez aqui no Monte Sinai. Se você assistiu o programa Evidências, você vai ver alguns elementos que eu coloco ali, porque que esse lugar é o mais provável de ter sido o Monte Sinai da Bíblia. Eu sei que muita gente fala do Monte Sinai na Arábia Saudita e tudo mais, mas, embora eu não possa afirmar, para longe de qualquer questionamento, que foi aqui que Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos, dos locais possíveis, esse aqui para mim é o mais evidente. Depois, como eu disse, assista ao programa Evidências, lá no Evidências NT, e você vai ver algumas argumentações que eu dou para esse lugar, que tradicionalmente é chamado pelos árabes de Gebel Musa, ou a Montanha de Moisés. Em algum lugar desse aqui, o Senhor apareceu com sua glória. Olha essa cadeia montanhosa que está aqui. É muito fácil um homem subir vários dias e se perder aqui em cima, ou pelo menos aparentar estar perdido. Faz sentido, realmente, olhando essa geografia aqui, que o povo, no sopé da montanha, lá do outro lado, houvesse realizado ou pensado que Moisés tinha morrido e, portanto, desanimaram e, numa fraqueza de fé, adoraram ao bezerro de ouro. A primeira coisa que eu aprendo desse episódio é que milagres não podem produzir uma fé genuína. Porque se milagre produzisse uma fé genuína, o povo não cairia em adorar o bezerro de ouro, porque eles tinham testemunhado um milagre extraordinário, que foi a abertura do Mar Vermelho. Isso sem contar o maná que caía do céu, alimentando-os todos os dias. O milagre não é aquilo que vai produzir a sua fé. É a fé que vai produzir o milagre. E fé, meu amigo, é algo que você vai descobrir o que é quando apenas isto lhe restar. E eu quero confidenciar para vocês uma coisa nesse vídeo. Eu já subi a esse monte aqui em momentos muito difíceis de minha vida. E orei muito pedindo a Deus, Senhor, se o Senhor está comigo, revela de alguma maneira. E eu me lembro que depois de Moisés, mas muitos séculos antes do tempo em que estamos hoje, um profeta de Deus fugiu, veio parar aqui nas redondezas. O seu nome, Elias. Tão destemido em lutar contra os profetas de Baal e matar os profetas de Baal, e depois fugiu desesperado com medo de Jezabel, uma rainha implacável. A Bíblia descreve a fuga de Elias para cá e dá até a impressão que Elias estava acometido de uma grande depressão. Ele escondeu em algum canto aqui, queria só dormir, queria morrer. E Deus perguntou, Elias, o que você está fazendo aqui? E hoje, muitas vezes, eu me pergunto, o que nós estamos fazendo aqui? Há muitas pessoas em torno de mim, você talvez pode até ouvir a voz de vários turistas, alguns estão rindo, outros tirando foto. O que nós estamos fazendo aqui? Talvez muita gente venha a esse lugar na esperança de, já que eu não estou vendo mais milagres, que eu possa pelo menos estar num lugar onde milagres aconteceram e quem sabe a minha fé pode ser ratificada. Mas como eu disse, milagres não podem produzir fé. É a fé que produz os milagres. Eu estou aqui no Monte Sinai. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, gravando esse vídeo para você. Mas eu quero dizer para você que o que eu mais descobri, vindo orar a Deus aqui, é que embora esse seja um lugar muito especial para mim, o Deus que eu estou buscando não precisa estar aqui. Ele já estava comigo desde o Brasil. Muita gente busca longe o que está perto. É interessante que na Bíblia a montanha sempre é o símbolo da presença de Deus. Se você olhar, os 10 mandamentos foram dados no alto de uma montanha, aqui no alto do Sinai. Jesus foi transfigurado numa montanha. Daniel capítulo 2, quando fala da estátua do sonho de Nabucodonosor, ela foi abatida no pé por uma pedra, que simboliza o reino de Deus, que foi cortada de uma montanha. E o Armagedon, que é a montanha de Meguido. A montanha sempre é símbolo da presença de Deus. Por isso o salmista disse, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas apesar da montanha ser o local do encontro com Deus, Deus um dia falou com Moisés, provavelmente nesse lugar aqui. Moisés, o povo está lá embaixo, eu estou aqui glorioso, eles estão com medo de mim. Está errado, Moisés. Eu vou descer.
faça uma barraca, faça um santuário para que eu possa morar no meio do povo lá embaixo. Diz o livro de Êxodo, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus desceu, escondeu sua glória e ficou morando lá embaixo, junto do povo dele. Eu vou descer a montanha daqui a pouco. E eu quero que o Deus que está comigo aqui desça também em meu coração. Que Ele more em meu coração e em seu coração hoje e sempre. Daqui do Sinai, eu peço que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés, possa abençoar a minha vida e a sua. E que Ele não seja apenas o Deus dos patriarcas, que Ele seja o meu Deus e o seu Deus. Porque os mandamentos que Ele deu aqui foram princípios de amor, porque Ele queria o bem-estar de cada um de nós. Que esse Deus possa estar conosco hoje e sempre. Que Deus abençoe sua vida. E se você gostou desse vídeo gravado aqui no alto do Monte Sinai, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e partilhar essa mensagem com seus amigos. E se você não tiver a chance de vir aqui ao Monte Sinai, que você possa estar como aqueles que Deus prometeu, que vão habitar no santo monte do Senhor. Quem habitará no santo monte do Senhor? Aquele que é limpo de coração. E como disse Jesus nas bem-aventuranças, esses verão a Deus. Um grande abraço e que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar como um anjo perfeito se transformou num amargurado e perverso ser como é Satanás. A lição começa com uma das maiores incoerências do universo. Porque o mal apareceu num mundo perfeito. Isso não tem sentido. Por acaso tudo aquilo que vem de Deus, de um Deus perfeito, não deveria ser também perfeito? Claro que sim. Então, o que aconteceu no coração de um anjo perfeito para dar cabida ao mal? A primeira coisa que precisamos entender é que a existência da perfeição exigia a existência da liberdade. Um ser que não é livre não pode ser perfeito. E para ser livre, Lúcifer precisava ter diante dele pelo menos dois caminhos: a possibilidade do bem e a possibilidade do mal. Caso contrário, como poderia ele escolher? Agora, por que Lúcifer escolheu o caminho do mal, se poderia ter escolhido o caminho do bem? Bom, esse é um mistério que a Bíblia chama o mistério da iniquidade. E te digo uma coisa, não vale a pena especular sobre este assunto. Temos que respeitar o silêncio de Deus, sabendo que na eternidade teremos todo o tempo necessário para que o próprio Deus nos explique. E teremos também a capacidade de entender os problemas que hoje, com a nossa mente carnal, não somos capazes de entender. Bom, a lição desta semana traz como um dos primeiros textos, o texto de 1 de João, capítulo 1, versos 1 a 3. Veja o que diz. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Alguns pensamentos deste texto que precisamos considerar. O primeiro é o fato de que Deus é o Criador de tudo. Temos visto que a vida, desde o início, estava com o Pai, disse João. Nada existia antes de Deus, porque Deus sempre existiu. Tudo que foi criado veio de Deus. Ele é a fonte da vida, Ele é a própria vida. Sendo assim,
Não foi Deus, então, quem criou Satanás? Não, não, querido, não foi. Porque Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo perfeito e livre que tomou uma decisão errada e trágica. Neste ponto da lição, temos que ter cuidado para não perder-nos na discussão das teorias da existência do universo, como a Terra veio à existência. Porque o propósito da lição desta semana não é esse, não é o tema da criação. A criação é mencionada apenas para enfatizar o fato de que mesmo Lúcifer foi criado por Deus. E não só isso, não foi criado apenas por Deus, foi também criado para Deus. Esta preposição para denota propósito. Lúcifer foi criado com um propósito para Deus, assim como nós. Só que o fato de que Deus tem um propósito para a nossa vida não significa que Ele vai intervir para nos obrigar a cumprir esse propósito. Ele nos criou seres livres e respeita as nossas decisões, por mais erradas que sejam. No caso de Lúcifer, essa foi a tragédia. Assim também foi o caso de Adão e Eva, e continua sendo todos os dias, no nosso caso. Porque todos os dias decidimos nosso destino. Todos os dias tomamos decisões, para bem ou para mal. Agora, neste exato momento, agorinha, neste momento, você tem nas suas mãos, sem dúvida, a responsabilidade de decidir algum assunto na sua vida financeira, familiar, profissional, não sei. Não sei. Agora, o que eu peço a Deus é que Deus lhe dê sabedoria para escolher de maneira correta, a fim de não trazer tristeza para a sua vida, mas que a decisão que você tomar seja uma decisão orientada por Deus para a sua própria felicidade. Entramos agora ao segundo ponto da lição. Aqui entra de novo a figura da veste ou da roupa. Ezequiel capítulo 28, versos 12 ao 19, aí Ezequiel descreve a roupagem de Lúcifer, comparando-o com o rei orgulhoso de Tiro. Eu não vou ler todo o texto, é muito comprido, mas vou citar os versos 13 ao 15. Diz assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Oh, querido, aqui é dito que as vestes de Lúcifer eram de pedras preciosas. Esta é uma figura eloquente que mostra o valor deste anjo, a perfeição de seu caráter e a importância da sua posição. Lúcifer era perfeito, maravilhoso, como o nascer do sol, enfim. Tanto Isaías quanto Ezequiel não encontram palavras adequadas para descrever a beleza de Lúcifer. Um manto de pedras preciosas cobria o corpo de Lúcifer. Que comparação! Sabe, o vestido mais caro do mundo custou $1 milhão e foi usado por uma atriz num filme chamado Breakfast at Tiffany's, café da manhã com diamantes, alguma coisa assim. Foi filmado em 1961. $1 milhão. Foi vendido num leilão. Imagine quanto custaria então as vestes de Lúcifer, que era tudo coberto com rubi, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, turquesa, esmeralda, e o zíper e as rendas feitas de ouro. Bem, esta é apenas uma ilustração para mostrar a perfeição física e moral de Lúcifer. A pergunta é, para que serviu toda essa perfeição? Para nada. Porque, infelizmente, Lúcifer não usou bem a sua liberdade e fez escolhas erradas.
Agora, é interessante que na vida acontece a mesma coisa. Gente privilegiada, altamente qualificada, com educação superior, com uma educação moral fora do normal, comete os mesmos erros que as pessoas simples e sem instrução. É interessante também saber que o fato de, neste momento, simbolicamente, por mais que você possa estar usando vestes maravilhosas, não é garantia de que não vai cometer erros. Por isso, você precisa buscar a Jesus todos os dias. Jesus é a única pessoa que pode ajudar você a tomar decisões sábias. Infelizmente, as coisas não ficaram apenas nas vestes majestosas de Lúcifer. Que bom seria se o fato de que estamos salvos neste momento fosse uma garantia de que sempre estaremos salvos, mas não é assim. E aqui entramos agora na terceira parte da lição. A queda desse anjo perfeito. Qual foi a tragédia de Lúcifer? Apenas uma. Esquecer que todo o seu brilho, a sua inteligência, beleza e poder vinham de Deus. Esquecer que Deus era seu Criador. Pensar que Ele era o Deus de seu próprio destino, o dono de sua existência, e que poderia escolher o que ele pensava que era bom para ele. Agora, no momento em que deixou que esse tipo de pensamento chegasse à sua mente, começou a sua queda vertiginosa. Mas esta história é repetida ao longo do tempo. Aconteceu também com Israel, quando eles entraram na terra prometida. Isto está em Deuteronômio, veja, capítulo 8 de Deuteronômio, versos 1, 2 e depois do 12 ao 15, diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. Querido, você percebe quão frágil somos os seres humanos? Como somos propensos a pensar que se tivermos alguma coisa é por causa do nosso trabalho, da nossa inteligência, da nossa capacidade. E olha, eu não tenho dúvida que no êxito que você teve, houve participação da sua parte. Nada acontece na vida sem a participação humana. Mas a fonte real de tudo que você tem de bom é Deus. E o dia que você esquecer disso, você estará condenado para a ruína. Talvez você continue com suas roupas de pedras preciosas por fora, mas por dentro você começa a se descompor, a se deteriorar, a se fazer pedaços. E de que vale o dinheiro, ou a casa, ou o bom trabalho que você tem, se seu lar está caindo aos pedaços? Se você não tem o respeito de seus filhos, ou a admiração de sua esposa, ou de seu marido, querido, não confie nas suas forças. Não confie no título profissional que você tem, ou no dinheiro, nem mesmo na sua saúde ou sua juventude. Tudo isso é palha. Hoje é, mas amanhã pode se transformar em cinzas. Ponha sua confiança em Jesus e somente em Jesus. A quarta parte da lição nos leva a meditar sobre as palavras de Ezequiel, capítulo 28, verso 14. Diz assim: tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Aqui, querido,
destacamos dois elementos que têm que ver diretamente com Deus e com seu poder. O primeiro é o monte, o segundo é o fogo. Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus e receber os 10 mandamentos. Foi no monte da transfiguração que 3 discípulos de Jesus viram a glória de Deus. Quando Moisés descreve a presença de Deus no monte Sinai, também menciona o fogo. Deus anda como entre o fogo. Agora, tudo isso para demonstrar o seu poder. E às vezes que Deus confia o seu poder aos seres criados, Ele o faz esperando fidelidade e responsabilidade de seus filhos. Pelo menos no caso de Lúcifer foi assim. Lúcifer passeava pelo monte de Deus e caminhava entre as pedras de fogo. Quer dizer, Lúcifer tinha recebido o poder. Ele não era o dono do poder, simplesmente tinha que administrar algo que Deus lhe tinha confiado. Mas a tragédia do homem é se ofuscar, se deixar enganar pelo poder. Alguém disse muito sabiamente, se você quer saber quem é uma pessoa de verdade, dá para ela poder. Sabe por quê? Porque o poder envenena, o poder torce, desfigura, muitas vezes corrompe. O poder é traiçoeiro e te engana. Te faz pensar que você é Deus e que você pode manipular a vida e as circunstâncias como se fossem fantoches. E você sabe, todos exercemos poder de uma ou outra forma. Todos, sem exceção. Na casa, no trabalho, na roda de amigos, enfim. Conheço lares infelizes porque o pai ou a mãe abusam do poder que têm. Conheço igrejas divididas porque o poder é mal usado. Conheço pessoas feridas, semidestruídas, machucadas, porque alguém usou o poder de forma inadequada. Coitado Lúcifer. Ele pensou que ele era a fonte do poder. Achou que era o Deus, o próprio Deus, e caiu até o fundo do poço. E isso pode acontecer com você, comigo, com qualquer outro ser humano. É por isso que Paulo diz, aquele que pensa estar firme, olhe, não caia. Bom, querido, chegamos ao fim da lição. E vamos falar sobre a chegada de Lúcifer a este mundo. A rebelião e o pecado não foram limitados apenas aos céus. Apocalipse 12 nos diz que houve uma guerra, uma batalha lá nos céus, e Lúcifer foi derrotado. O mal não poderia, então, ficar por mais tempo lá nos céus. Então Satanás foi expulso dos céus e veio a este mundo. Só que antes de sair dos céus, ele fez várias ameaças contra Deus. Disse que faria tudo o possível para destruir a terra e a raça humana que Deus criaria. O ser humano seria o alvo de seu ataque. E assim começou o grande conflito. A luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E essa luta, querido, hoje se realiza na mente e no coração de cada ser humano. Deus quer conquistar o coração de seus filhos. Ao mesmo tempo, o inimigo de Deus faz tudo o que pode para atrair a atenção dos seres humanos a ele. O elemento que Satanás usa para atingir o seu objetivo, para conseguir o coração e a mente do ser humano, se chama tentação. Ele usa todos os recursos, a sedução, a mentira, o engano, enfim. Não importam os meios. A única coisa que ele quer é que o homem não entregue seu coração a Deus. Agora, uma vez que ele consegue que o ser humano caia, ele é o primeiro em vir e dizer que você está perdido, que já não há perdão para você. Mas Deus, na pessoa de Cristo, providenciou o remédio. O querido Jesus veio a este mundo e pagou o preço pelo pecado. Ele pagou com sua própria vida. Ele foi à cruz e morreu a morte que o pecador merecia, para que aquele que se arrependesse pudesse receber a vida que Jesus Cristo merecia. Esse é o milagre da justificação. A morte que o homem merece por causa de seu pecado, Cristo a toma para si. E a vida que Jesus merece por causa de sua obediência, entrega para o homem poder viver. Por isso, nas horas em que o inimigo vem e te acusa, nas horas em que o diabo faz desfilar diante de você todos os seus pecados, olhe para a cruz de Cristo.
e apodere-se da justiça divina. Esconda-se sob o manto imaculado da justiça de Deus e confie nele. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não há abismo tão profundo que ele não possa chegar lá e tirar você de lá. Não há um lugar tão distante aonde você tenha ido, de onde Deus não possa trazer você de volta. Tudo que você precisa é reconhecer que você não pode e confiar na graça perdoadora de Jesus. O inimigo, querido, já é um inimigo derrotado. Foi derrotado na cruz do Calvário. Você não tem direito, escuta, não tem direito de viver uma vida fracassada, porque Jesus Cristo já comprou a sua vitória. Sempre que olho para este quadro aqui, eu fico emocionado, porque, em realidade, este quadro expressa a lição de todos estes 13 semanas. O homem caído, o homem ferido, o homem machucado. Ele não tem forças. Ele promete e cai, até que chega um momento na vida em que ele acha que não pode mais, não vai mais. Aí vem Jesus e levanta ele. E te digo uma coisa, se você e eu um dia chegarmos ao fim do nosso destino, não será porque fomos fortes, porque tivemos força e vontade, será unicamente porque quando estávamos caídos, machucados, feridos, sangrando, esse Jesus maravilhoso nos alcançou e nos levantou e nos ajudou a chegar. Que Deus te abençoe.
eu se tivesse tanta fé que transportasse os montes. Se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, nada sou, nada sou. Ainda que eu desse a minha fortuna a quem precisa, e ainda que entregasse o meu corpo a alguém para me matar, para me queimar, para me fazer sofrer. Se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, nada sou, nada sou. O amor é paciente e não inveja ninguém. Tem alegria na justiça e na verdade. Tudo sofre, sofre, crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha. Se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, nada sou, nada sou. Se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, nada sou, nada sou. Nós vamos, nesse momento, orar, colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, de maneira especial o pastor Luiz, que já está comigo aqui no estúdio, para que Deus use mais uma vez e tenhamos uma transmissão, tenhamos uma mensagem que venha ao encontro diretamente das nossas necessidades, pastor Luiz, porque estamos diante de uma igreja que está sofrendo. É verdade, As pastor. pessoas estão preocupadas, a gente sente assim no ar. Hoje, em vários lugares as pessoas não puderam ir à igreja. Nós estamos aqui em Brasília e há um decreto do governador, as igrejas hoje praticamente ficaram fechadas, há muito medo no ar. E é nesse momento, pastor Luiz, que a gente precisa nos agarrar na palavra do Senhor e confiar naquilo que Deus tem para nos dizer, porque nada escapa do controle dele, né? Verdade, amigo pastor Rafael Rossi. Olá, meus amigos das nossas redes sociais. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E o pastor Rafael falou exatamente aquilo que nós concordamos como corpo, como igreja. Mas hoje Deus está nos dando uma oportunidade, pastor Rafael, que talvez de outra maneira nós não teríamos. Exatamente. Né? Então a gente vê que Deus transforma situações complexas e problemáticas e desafiadoras em oportunidades da gente ler mais a Bíblia, orar mais, quem sabe usar melhor as redes sociais, que talvez precisaria ser melhor usadas, né? Tanto pela pessoa física quanto por todos nós que trabalhamos com a instituição. E hoje nós estamos fazendo isso aqui e com certeza vai ser uma bênção. O que a gente quer, né, pastor, é viralizar a esperança. Viralizar a esperança. Pastor Rafael, eu quero fazer uma coisa com você e depois você vai fazer comigo. Eu tenho aqui, olha, o álcool em gel. E acho que é uma das coisas que nós mais temos falado por aí, ouvido. Eu vou pôr na sua mão e depois você vai pôr na minha. E queremos com isso dizer para você que está em casa o seguinte: de vez em quando, né, pastor, durante o dia, Exatamente. tem que higienizar a mão, tem que tomar água, tem que tomar alguns cuidados, não é verdade? Para que a gente possa ter uma saúde melhor, uma condição melhor e fazer a nossa parte. A gente tem que orar, confiar em Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Sem dúvida, esse é o nosso papel e viralizar a esperança. É isso aí. Já que o vírus está viralizando para o mal,
nós vamos viralizar para o bem e usar as nossas mensagens. E no finalzinho, pastor Luiz, depois eu vou voltar aqui para dizer algumas novidades para os nossos internautas, de transmissões que nós vamos ter nos próximos dias. Nós vamos ter um momento especial de oração, vamos ter cultos diários também transmitidos. Isso é maravilhoso, ao vivo das nossas redes sociais, para continuar levando esperança para os corações das pessoas que tanto decidem. Pastor Luiz, vou orar. Ore por mim, por favor. Entrego então a palavra. Nós vamos ouvir então o pastor Luiz, que vai trazer para nós uma mensagem de conforto e de esperança. Você que está aí acompanhando a nossa transmissão, fecha os olhos e vamos juntos orar. Senhor, Pai nosso, estamos numa situação difícil aqui, instabilidade, medo, insegurança, mas confiamos de que o Senhor continua à nossa frente. Amém. O Senhor está à nossa volta, o Senhor está do nosso lado e não vai nos desamparar. Amém. Portanto, nesse momento que vamos falar de esperança, vamos falar da Tua breve volta, vamos falar das razões que temos para continuar confiando, que a Tua boa mão continua nos confiando, nos conduzindo, nos guardando e nos protegendo. Quero lhe entregar nas Tuas mãos mais uma vez, pastor Luiz. Amém. Que ele seja usado pelo Senhor, que a mensagem venha da Tua palavra e alcance os nossos corações. Amém. São bênçãos que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Rafael. Daqui a pouquinho você volta. E agradecemos também a você, meu amigo internauta, que nesse momento já está conosco. Nós vamos abrir a Bíblia para que você possa conhecer melhor esse tema tão maravilhoso. Esse tema que eu vou falar hoje é sobre o Deus do impossível. E esse tema está baseado em Mateus capítulo 19, versículo 26. Mateus 19, 26, está bem aqui. E diz assim, presta atenção. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Bom, é um texto conhecido de todos nós, de que Deus é o Deus do impossível. E você crê que Deus é o Deus do impossível? Se você crê, então você está no lugar certo. E se você não crê, também está no lugar certo. Sabe por quê? Porque hoje eu vou te mostrar que vale a pena crer nesse Deus do impossível. Deixa eu contextualizar primeiro esse versículo para depois, então, nós ampliarmos um pouco esse entendimento. Então, antes de eu entrar na explicação do texto, eu queria só lembrar que esse é o momento para que você que está em casa, você que talvez esteja viajando, talvez você esteja até no trabalho, né? Talvez você esteja em outro ambiente qualquer. Eu queria que você não apenas assistisse aqui, que você continuasse assistindo aqui, mas que você também pudesse compartilhar, né? Como nós temos aqui, convida alguém, compartilha para alguém e ajude a viralizar, contagiando mais pessoas. Faça isso agora, pega o seu celular, pega aí a sua rede social e transmita uma mensagem para os seus contatos, para que a gente possa ter mais pessoas agora estudando conosco Mateus 19, verso 26. Agora sim, vamos entrar no tema. Eu vou repetir o verso e depois a gente vai entrar na explicação, no contexto dele, e depois vamos ampliar o significado e as aplicações desse texto. Diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. É o seguinte, nos tempos de Jesus, nos dias de Jesus, aqui na terra, havia um pensamento, havia uma ideia na sociedade, e era uma ideia equivocada. Como hoje também tem várias ideias e filosofias e ideologias equivocadas. E uma dessas ideias nos tempos de Jesus era que uma pessoa rica era uma pessoa abençoada e uma pessoa pobre era uma pessoa amaldiçoada. Aí Jesus fez o quê? Jesus um dia, conversando com seus discípulos e com outras pessoas, Jesus falou uma frase impressionante. Olha que frase que Jesus falou. Jesus disse assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus disse isso, você imagina o impacto que isso causou na vida das pessoas. Porque elas imaginavam que uma pessoa rica era uma pessoa abençoada e uma pessoa pobre era amaldiçoada. Então Jesus vem e fala assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quer dizer, aí complicou, né? Porque as pessoas pensavam, se o rico que é abençoado é tão difícil entrar no céu, coitado do pobre, aí é que não vai entrar mesmo. Então criou-se um conflito, algumas interrogações e com certeza gerou ali a necessidade de um entendimento. Então Jesus, ele começa a explicar esse assunto de maneira bem detalhada. E a história é a seguinte: Jesus, quando fala sobre que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, Jesus não estava dizendo que o rico não será salvo, ou que o pobre será salvo, ou vice-versa. Não. Jesus estava dizendo assim, que a salvação
é algo impossível aos homens. Salvar uma pessoa é uma obra impossível. A salvação não é humana. Não sou eu que salvo você, não é você quem me salva. Nós não podemos salvar o nosso cônjuge, nós não podemos salvar as outras pessoas, não. A salvação é uma obra de Deus. Por isso Jesus, ao responder essa indagação, ele fala, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, a salvação é possível para Deus. Só Deus pode salvar tanto o rico quanto o pobre. Esse é o contexto aqui desse verso 26. O contexto é de salvação. Porém, nós podemos pegar esse mesmo texto e fazer aqui algumas aplicações para o nosso dia a dia, para as nossas lutas do dia a dia, para os desafios do dia a dia. Ou seja, Deus não é Deus do impossível só para salvar. Ele é o Deus do impossível também para fazer outras coisas, como por exemplo, para curar, para dar esperança, para tirar o nosso medo, para nos dar segurança, para nos dar o direcionamento, para nos mostrar qual o melhor caminho, entendeu? Deus é o Deus do impossível para fazer outras coisas, ou seja, para Deus não existem impossíveis. Eu vou te mostrar agora, com base na Bíblia, histórias e acontecimentos que eram situações de impossibilidades humanas e que Deus colocou a mão e tornou possível aquilo que era impossível. Por exemplo, você lembra da história do povo de Israel? O povo de Israel viveu no Egito como escravo por mais de 400 anos. Sair da escravidão egípcia era algo impossível para os homens, para Israel. Mas o que Deus fez? Deus desceu numa sarça, chamou Moisés, enviou Moisés ao Egito e pelo braço forte do Todo-Poderoso, Deus tirou aquele povo da escravidão egípcia, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. E Deus conduziu o seu povo pelo deserto até a terra prometida. Você viu? O que era impossível para os homens foi possível para Deus. Notou? Não só na questão da salvação em si, mas também de libertação, na questão de livramento, na questão de orientação e na questão de direcionamento. Esse foi um exemplo. Vou apresentar mais alguns exemplos para você. Quando o povo de Israel saiu do Egito, que foi um livramento, uma obra de Deus, algo que era impossível para os homens, mas foi possível para Deus, o povo começa a caminhar no deserto, e ali no deserto você vê Deus tornando possível aquilo que para os homens era impossível. Você lembra do Mar Vermelho? A Bíblia fala sobre esse episódio. Aquela multidão de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas caminhava pelo deserto, que já era um sofrimento terrível, mas de repente eles chegaram diante de uma situação e se colocaram numa posição que não tinha saída, porque na frente deles havia um mar, o Mar Vermelho. Quando eles olharam para trás, para tentar voltar, o exército de Faraó estava atrás. Quando eles olharam para a direita, havia uma montanha, ou várias montanhas. Para a esquerda, outras montanhas. Então, o povo de Israel ficou encurralado. Não podia fugir nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, porque tinha o mar, nem para trás, porque tinha o exército de Faraó. Ou seja, esta era uma situação impossível. Percebeu? Impossível. Como é que resolve uma situação impossível? É aí que entra o X da questão. É aí que eu quero falar com você. Você vai começar a entender a razão do tema de hoje. O que Deus fez? Moisés orou a Deus. Deus falou assim, Moisés, coloca o teu cajado na água, coloca o teu pé na água e diga ao povo que marchem. Resumindo, Deus fez uma intervenção. Deus fez o impossível. O que era impossível para Moisés, o que era impossível para os homens, foi possível para Deus. Deus abriu o Mar Vermelho. E eu fico pensando, que Deus é esse que abre um mar? Você percebe como Deus é o Todo-Poderoso? Ele abriu o mar, ele fez uma avenida no meio do mar. E aquela multidão passou pelo mar. Quando o povo passou, Deus fechou o mar está lá até hoje. Eu estive lá no Mar Vermelho e pude comprovar e conhecer o Mar Vermelho. Você viu como Deus é o Deus do impossível? Para salvar, para livrar, para dar o direcionamento, para mostrar o caminho da esperança. Então esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que faz tornar possível aquilo que é impossível para os homens. Teve outro episódio durante a caminhada no deserto, vários outros episódios, que a gente poderia mencionar aqui como prova e como uma demonstração de que realmente Deus é o Deus do impossível. Então preste atenção agora nesse detalhe. Atenção, você que está em casa, deitado numa cama, tranquilo, nessa tarde de sábado, é ou não é? Hoje você não saiu para lugar nenhum, agora está acompanhando a gente aí e é com você que eu quero falar.
presta atenção, a senhora que está em casa, o senhor que está em casa, o casal abraçadinho, não é? Tem um casal abraçado aí, não tem? Assistindo a gente, um casal abraçado, tem aí um grupo de adolescentes, desbravadores, ou não é? Está todo mundo assistindo. Então, presta atenção agora nesse outro exemplo que eu vou dar para você. Durante a caminhada no deserto, o povo, depois que passou o Mar Vermelho, caminhou por 3 dias e 3 noites sem água, acabou a água. Imagina caminhar 3 dias e 3 noites no deserto, naquela areia, naquele sol terrível, naquele momento super difícil, o corpo todo cheio de areia, areia no cabelo, areia no suor, gruda areia no corpo, uma coisa angustiante, né? Angustiante. Imagina você, homens, mulheres, crianças, idosos, animais, todo mundo no deserto, 3 dias e 3 noites sem água. De repente, eles caminhando, começaram a blasfemar, começaram a xingar, começaram a reclamar. Você sabe que na hora da crise, as pessoas muitas vezes reclamam, criticam, se revoltam contra Deus e criam uma série de situações para tentar dizer por que Deus me permitiu passar por isso, por que Deus não fez alguma coisa e tal. Então aquela multidão começou a murmurar. Finalmente acharam água. E quando acharam água, todos se alegraram porque acharam água. E louvaram a Deus porque encontraram água. O problema é que a primeira pessoa que foi beber aquela água tomou um susto, porque pegou um pouco de água, colocou na boca, jogou fora. Era uma água horrível. Era uma água amarga. Era o que a Bíblia chama de águas de Mara. Águas amargas. E aí, de repente, espalhou a notícia. Primeiro espalhou que havia encontrado água. Aí se alegraram, comemoraram. Depois alguém falou assim, mas a água é amarga. Aí começaram a reclamar de novo e blasfemar outra vez. Interessante, né? O ser humano é assim. De repente ele está feliz da vida, ele está louvando a Deus, ele está glorificando a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E de repente ele está blasfemando, ele está criticando, ele já é contra, entendeu? Muitas vezes acontece isso. Na vida de muitas pessoas acontece isso. Quando tudo vai bem, Deus é maravilhoso, a igreja é maravilhosa, a Bíblia é linda, tudo é lindo. Quando vem uma crise, aí já começa uma crítica, a murmuração, um fala uma coisa, outro fala outra. É assim, o ser humano é assim. E quando descobriram que as águas eram amargas, começaram a reclamar e disseram, lá no Egito a gente era escravo, mas pelo menos tinha água, tinha banheiro, entendeu? Aqui a gente não é escravo, mas não tem água, não tem banheiro, não tem nada. Como vocês permitem isso? Onde estão os líderes dessa igreja? Onde estão os líderes dessa comunidade? Por que vocês não planejaram direito? Por que vocês não fizeram uma análise antes para depois trazer a gente para cá? Então, o ser humano é crítico mesmo, vai sempre criticar, vai sempre murmurar. E aquela multidão murmurando e dizendo assim, águas amargas, que coisa, que Deus é esse? Moisés, como você faz isso? E blasfemaram. Não é assim? É ou não é assim que funciona? Fala aí comigo. É ou não é? Lógico que é assim. Aí vem o detalhe. Moisés, vendo essa situação, sabe o que ele fez? Ele foi orar. Ele orou a Deus. E Deus falou assim, Moisés, está vendo aquela árvore? Sim, Senhor, estou vendo. Deus disse, vai lá, pega aquela árvore, corta e coloca dentro das águas de Mara. Moisés foi lá, pegou aquela árvore e colocou nas águas de Mara. E as águas que eram amargas se tornaram águas doces, água potável, água mineral, água maravilhosa, água no ponto. E o primeiro que bebeu daquela água vibrou, comemorou. Ou seja, ali imediatamente, então eles começaram a louvar a Deus de novo, porque aí um conta para o outro, todo mundo bebeu água, encheram os seus cântaros, se alegraram, lavaram o rosto, jogaram água no corpo, ficaram felizes, encheram suas garrafinhas, seus cântaros, e agora Deus era maravilhoso de novo. Como pode essas coisas, não é? Mas Deus é sempre maravilhoso. O problema não está com Deus, está conosco. Deus transformou as águas amargas em águas doces. É isso aí. Deus transforma maldições em bênçãos. Deus transforma problemas adversos, negativos, complexos, em oportunidades de confiança, de crescimento, de esperança. É isso. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não esqueça disso nunca. E aí, tem alguma coisa impossível acontecendo com você? Tem alguém doente na sua casa? Tem alguém enfermo na sua família? Tem alguém entre a vida e a morte no hospital?
tem uma situação de desemprego na sua casa, tem uma situação de crise familiar, tem uma situação financeira, tem uma situação na justiça, tem algum problema existencial, tem depressão, tem estresse, tem síndrome do pânico, tem desejo suicida. Como está você? Quem é você? O que está passando com você? O que está acontecendo com você agora? Qual é o seu impossível? Diz aí, escreve para nós, manda uma mensagem para cá. A nossa equipe está agora acompanhando, monitorando você. Mande uma mensagem para cá e diga qual é o seu impossível. O que é que está acontecendo que para você é impossível? Escreve para nós. Escreve para nós. Daqui a pouco o pastor Rafael Rossi vai voltar aqui e vai então me ajudar nesse processo. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Escreva para nós e diga para a gente qual é o seu impossível. Quais são as águas amargas da sua vida? Quais são os seus problemas? Quais são os seus desafios? Quais são os seus medos? O que é para você impossível? Diga aí para mim. O que é impossível para você? Me diz aí. Escreve para nós. Quando Jesus esteve aqui na terra, escuta essa. João, você que mora em Arujá, São Paulo, na cidade de Arujá, em São Paulo, presta atenção. Você mesmo, João Carlos, é você mesmo. Isso, presta atenção. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus encontrou várias pessoas enfermas, certo? Sim, certo. Cada uma pior que a outra. Não era só o coronavírus, como tem hoje. Não, tinha lepra, entendeu? Tinha lepra, tinha hemorragia, tinha problemas emocionais, espirituais, tinha problema de... Como tem hoje. Hoje está cheio de problema. O mundo, nos tempos de Jesus também. Então Jesus, quando esteve aqui, encontrou um monte de gente com problema. Problemas que não tinham soluções. Problemas semelhantes aos seus problemas, semelhantes aos nossos problemas. E Jesus se aproximou de cada situação, de cada pessoa, e Jesus se apresentou como Deus do impossível. Extraordinário, né? Como Deus do impossível. Eu estou imaginando Jesus se encontrando com o leproso, por exemplo, ou com o cego, ou com aquela mulher prostituta, ou com aquele endemoniado, ou com aquele outro corrupto, ou com aquele outro que estava perdido. Eu imagino Jesus se encontrando com pessoas em situações totalmente diferentes. Aquelas situações que levavam as pessoas a imaginarem que era impossível resolver tal situação. Aí Jesus chega e Jesus traz a solução. Esse é o nosso Jesus, não é? Jesus, quando encontrou-se com o cego, Jesus apenas falou para ele: o que você quer que eu faça? E o cego disse: Senhor, eu quero ver. Jesus olhou para o cego e disse: vê. E o cego viu. O que era impossível para o cego era possível para Jesus. Jesus encontrou o paralítico no tanque de Betesda. E Jesus disse assim: o que você quer que eu faça? Eu quero ser curado e tal, mas não consigo entrar no tanque. Quando eu penso em entrar, entra outro antes de mim e tal. Aí Jesus fala assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem levantou imediatamente e começou a andar. O que era impossível para os homens tornou-se possível para Deus. O que era impossível para o paralítico era possível para Jesus. E o que dizer, por exemplo, daquela mulher que foi levada aos pés de Cristo e acusada de prostituição e adultério? A situação dela não tinha saída. Ela estava perdida. Os inimigos queriam apedrejá-la. Ela era culpada também. Mas os homens que queriam apedrejá-la também eram culpados. E a situação era complexa, a situação era muito difícil, não tinha saída humanamente falando. E sabe o que aconteceu? Jesus ali estava. E Jesus, de uma maneira surpreendente e sábia, como só Ele é capaz de ser e de fazer, Jesus resolve o problema ao fazer uma pergunta. Jesus falou assim: se tiver alguém entre vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem é o primeiro? E ninguém atirou a pedra, todos foram embora e Jesus ficou com a mulher, perdoou a mulher, transformou o coração dela e deu uma nova vida para ela. Esse é o nosso Jesus. O que dizer, por exemplo, do encontro de Jesus com aquele leproso de Mateus capítulo 8? Jesus abraçou o leproso, Jesus tocou o leproso, ninguém queria tocar nele, ninguém queria abraçar porque tinha medo de pegar lepra. E Jesus toca no leproso e diz assim: eu quero curar você, fica limpo, agora, já. Amém? Maravilhoso, não é? E o leproso ficou limpo imediatamente. É isso aí. Eu estou mostrando para você em vários cenários, em várias histórias, como Jesus é o Deus do impossível. Não há impossíveis para o Senhor. Agora,
O objetivo de Jesus não era sair curando os enfermos. Lembra que Jesus curou um leproso, depois curou 10 leprosos, curou mais um, mas não curou todos os leprosos. Jesus ressuscitou um, outro e mais outro, mas não ressuscitou todo mundo. Jesus curou o paralítico aqui, mas não curou todos os paralíticos. Jesus curou o cego, outro cego, mas não curou todos os cegos. Por que Jesus curou alguns e não curou a todos? Porque a missão de Jesus não era curar as pessoas fisicamente, de forma exterior. O plano de Jesus era trazer a cura para o maior vírus que existe. Está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Aumenta o volume desse teu celular, rapaz. Aumenta o volume desse teu computador. Presta atenção agora. Você que estava conversando aí, ei, para de conversar agora, por favor. Não conversa, agora não conversa. Olha para mim, Deixa eu te falar uma coisa. O plano de Deus, de Jesus, não era sair curando apenas os enfermos fisicamente. Porque eu pergunto, de que adianta curar as pessoas dos seus problemas físicos, se o problema maior é o espiritual? Imagina se Jesus curasse todos os enfermos e todo mundo ficasse saudável, só que ainda sendo pecador. Seria uma tragédia, sabe por quê? Porque seriam pecadores saudáveis. E isso seria terrível. As pessoas teriam mais saúde, mais disposição para pecar. Então a missão de Jesus não era apenas curar as pessoas fisicamente, a missão dele era outra. A missão de Jesus era curar o ser humano do vírus mais letal que existe, que é o vírus do pecado. O diabo implementou esse vírus do pecado na vida do homem. Eu sou pecador e você é pecador. Então, para Jesus resolver o problema do pecado, eliminar definitivamente o pecado, Jesus precisava morrer na cruz. Então, a missão de Cristo era morrer na cruz. Jesus veio para morrer na cruz. Esse era o plano dele. E durante o período que ele passou na terra, ele fez várias coisas maravilhosas, inclusive curas. Só que as curas eram apenas para mostrar que no reino de Deus não haverá mais doentes. As curas eram apenas para mostrar que no reino da glória não haverá mais cego, não haverá mais paralítico, não haverá mais leproso, não haverá mais nenhum tipo de doença. Por isso, ao curar as pessoas, ele dava essa mensagem. Mas o grande objetivo de Jesus era a cruz. Ele tinha que ir para a cruz, porque era na cruz que Jesus iria erradicar definitivamente o vírus do pecado. Era na cruz que Jesus iria salvar o ser humano. Era na cruz que ele ia tornar possível o que para os homens é impossível. Era na cruz que ele queria que se cumprisse Mateus 19, verso 26, quando ele falou assim: isso aqui é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Era na cruz, a solução do homem estava na cruz, a solução para a humanidade estava na cruz, e Jesus veio para ir até a cruz, até o Calvário. Por isso Jesus levou sobre si uma cruz, a minha cruz e a sua cruz. Ele foi caminhando, ele caiu, levantou, ele foi agredido, ele foi cuspido, ele foi despido, ele foi esbofeteado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, como diz Isaías 53, e Jesus não abriu a sua boca. Ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele precisava, eu e vocês precisávamos que ele fosse até a cruz, e ele foi até a cruz. Ele chegou até o Calvário, ferido, sangrando, chegou até o Calvário, e foi lá no Monte do Calvário que Jesus se entregou por você e por mim. Foi lá na cruz do Calvário que Jesus abriu os seus braços e disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego a minha vida, entrego o meu espírito, e morreu. Quando Jesus morreu, ele estava vencendo o pecado, vencendo Satanás, o autor do pecado. Jesus estava vencendo o vírus mais letal que existe, que é o vírus do pecado. Jesus estava resolvendo o problema da humanidade, e Jesus estava garantindo para você e para mim a salvação. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Que grande salvação, que grande vitória Jesus nos deu naquela cruz. E ao morrer, Jesus então resolve o nosso problema. Depois ele é sepultado, depois ele ressuscita, depois ele fica mais 40 dias na terra, e depois ele volta para os céus. E quando ele está voltando para os céus, sabe o que ele diz? Ele diz assim: eu virei outra vez. Arrepia, não arrepia?
Hã? Você não fica emocionado? Você não fica emocionada? Ó, arrepio, estou arrepiado. Jesus falou assim: virei outra vez. Eu creio na volta de Jesus. E você, crê também? Sim, eu sei que você crê. Por isso estamos aqui, é ou não é? Meu amigo e minha amiga, esse Deus do impossível está do seu lado hoje. Está do seu lado, por isso não tenha medo, não fique em pânico, não fique em desespero por causa do problema que estamos passando hoje no Brasil e no mundo. Não precisa entrar em desespero, confie em Deus, faça a sua parte, mas confie em Deus. E lembre-se que se as pessoas parassem um pouquinho para pensar, elas iriam perceber que todo esse pânico que muita gente está vivendo por causa do vírus, é porque nem todos entenderam que o pecado é muito pior. Eu gostaria que você estivesse mais preocupado com o problema do pecado do que com outras coisas. Você deveria estar mais preocupado com a sua salvação. Entendeu ou não? Com a sua salvação. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós temos hoje essa mensagem. A mensagem de que há um Deus. Esse Deus está aqui. Ele está aqui do nosso lado. Está do seu lado, minha irmã, meu irmão. Então levanta a cabeça, confia em Deus. Vamos fazer a nossa parte, temos que fazer, obviamente, mas confiança em Deus. Agora, acima de qualquer outra coisa, Deus quer fazer algo por você. Sabe o que Deus quer fazer por você? Deus quer te dar a salvação. É isso que Ele quer te dar. Ele quer te dar a vida eterna, é isso. Essa vida vai passar, esse mundo vai passar, os problemas virão, esse problema vai acabar, vai vir outro problema, acaba um vírus, vem outro vírus, acaba uma crise, vem outra crise, vem uma peste, vem uma praga, vem uma doença. Isso aí, meu amigo, vai continuar até a volta de Cristo. Entendeu? Isso vai acontecer. O que você e eu temos que fazer é manter firme a nossa fé, é manter viva a nossa esperança, é saber que a maior esperança, que é Jesus, que é o Deus do impossível, tem que permanecer viva, firme, dentro do meu e do seu coração. Isso você não pode esquecer nunca. Tem que manter essa fé forte, essa fé verdadeira, essa fé com base na palavra de Deus, com base na Bíblia Sagrada. Amém? E agora eu termino essa fala chamando a sua atenção para 2 textos da Bíblia. O primeiro é Apocalipse 3, verso 20. Lembra desse? É um dos meus preferidos. Olha o que diz aqui. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Hoje, Jesus está batendo a porta do seu coração. Se você já aceitou Jesus, amém. Confirma isso hoje. Mas se você não aceitou ainda, aceite-o agora mesmo. E se você já se entregou a Jesus, amém, parabéns. Mas se você não se entregou ainda, agora é hora de você se entregar. Esse é o momento de você fazer uma entrega. Porque hoje Deus está chamando você. Ele está batendo a porta do seu coração agora. É só você abrir a porta e deixar Jesus entrar. E o outro texto é Hebreus capítulo 3, verso 7 e verso 8. Olha que texto extraordinário esse aqui de Hebreus. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o texto continua: o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Hoje, diz o texto, como diz o Espírito Santo, se você ouvir a sua voz, a voz dele, não endureça o seu coração. Vou lhe fazer 5 perguntas. E se você concordar com elas, responde para mim mandando a sua mensagem. Primeira pergunta: você deseja confirmar agora que você já aceitou Jesus como Salvador pessoal? Se você deseja, levanta a sua mão aí e diga: Pastor Luiz, eu confirmo, já aceitei Jesus como meu Salvador. Parabéns. Segunda pergunta: você crê que Jesus é o Deus do impossível na sua vida? De que Ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer, tanto do ponto de vista material, como principalmente do ponto de vista espiritual, que é a sua salvação? Você crê que Jesus salvou você na cruz e você aceita essa salvação? Se você aceita, levante a sua mão também. Muito bem, parabéns. Terceira pergunta: você crê que Jesus em breve voltará? Se você crê, levante a mão de novo. É isso aí, amém. Eu também creio. Quarta pergunta: você quer ir para o céu com Ele, não quer?
Sim ou não? Claro que você quer. Eu também quero. Mas vamos confirmar isso. Se você quer, levante a sua mão e diga: pastor, eu quero. Amém. Parabéns. E a última pergunta é a seguinte. Não é uma pergunta. Você sabe que para ir para o céu tem que nascer de novo. Nascer de novo da água e do Espírito. Você quer nascer de novo? Você quer começar uma vida nova? Você quer entregar seu coração a Jesus e hoje começar uma vida nova com Ele? Fala que sim. Vai, fala. Fala que sim. Vai falar ou não vai? É isso aí. Parabéns. Então não apenas fala, escreve pra gente e diga: sim, eu quero. Pastor Rafael Rossi. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, pastor Luiz? Você também crê nessas palavras, né, pastor? Totalmente. As palavras são do Senhor, pastor. Também. Depois a gente faz oração. Gostei muito, pastor Luiz, da aplicação e como Deus falou no nosso coração, a nossa vida. Enquanto o mundo fala de destruição, catástrofe, tragédia, a gente se levanta para levantar a esperança. Falar de coisas boas, né? Exatamente. A gente se levanta para falar de coisas positivas, boas e mostrar para as pessoas que, por mais que exista o temporal, por cima dele o sol continua brilhando. Amém? Amém. E assim, existem pessoas que necessitam da bênção do Senhor, da proteção e da paz, estão buscando no lugar certo. Há muita gente que vai buscar em outros caminhos e outros meios e esquecem daquele que realmente pode resolver os problemas, que é o Senhor. É o que nós estamos fazendo agora. Vamos orar então, Vamos pastor orar. Luiz? Pastor, obrigado pela oportunidade. Você que está acompanhando a gente, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por essa mensagem da Tua Palavra, por saber que temos o Senhor como nosso Deus, o Deus do impossível, para salvar, para curar, para direcionar, para dar esperança, para mostrar o caminho certo. Agora, colocamos todas as pessoas, cada internauta, nas Tuas mãos. Cada pedido que foi feito. E aqueles também que não foram feitos. Nós colocamos todos eles nas Tuas mãos. Traga, Senhor, a esperança, a cura, o direcionamento, fortaleça a nossa fé, ajuda-nos a olhar para o Calvário, para Jesus e, acima de tudo, focar agora na bendita esperança da breve volta de Cristo Jesus. Dá-nos uma ótima tarde, uma ótima noite. Em nome de Jesus. Amém.
separarei.